Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Todas as semanas estamos trazendo mensagens novas do reverendo Billy Graham. Veja se você já está inscrito e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham. O novo nascimento não é apenas um sentimento. Certo homem que havia sido levado a uma reunião evangelística recordou os seguintes eventos. Foi ali que pela primeira vez, segundo creio, ouvi a mensagem do Evangelho de Jesus e suas declarações apresentadas de forma poderosa, mas simples. Ao fim da palestra, o pregador convidou a todos os que quisessem saber mais que fossem à frente do salão. Eu fui e, ao me apresentar ao pregador, conversamos durante algum tempo. Havia outras pessoas ali que desejavam fazer-lhes perguntas. Então, me encaminhei para a saída, bastante interessado no que ele dissera, mas ainda muito confuso. Quando já me achava junto à porta para sair, um homem se aproximou de mim, me olhou diretamente nos olhos e perguntou: "O senhor é cristão?" Pergunta estranha, pensei, e, me armando para responder, dei um sorriso e disse: "Ah, creio que sim." "O senhor é cristão?" insistiu ele, um brilho diferente nos olhos. Ora essa, pensei. Vou dar uma resposta educada e depois vou procurar uma maneira de fugir daqui. E então respondi: "Bem, estou tentando, ser um cristão." "Já tentou ser um elefante?" ele perguntou. Ele sorriu, espantado porque eu fiz um rosto de que estava completamente voando, não estava entendendo nada. Então ele me chamou, me fez sentar em uma cadeira e a seguir me explicou que, por mais que eu tentasse, nunca me transformaria num cristão, assim como nunca poderia me tornar um elefante. Depois passou a expor o que era o cristianismo segundo o Novo Testamento. E disse que Jesus morrera em meu lugar. Ele disse que Jesus levou o castigo pelos meus pecados, de modo como eu estava. Eu me encontrava condenado perante Deus, que é santo, puro e íntegro, e por isso eu precisava de um Salvador. Somente Jesus poderia me salvar. O perdão pelo passado somente era possível através do sangue de Jesus. Além disso, por sua ressurreição, ele me oferecia poder para viver o tipo de vida que, até então, eu considerava completamente inatingível. Que maravilhosa oferta! O Deus vivo realmente desejava entrar em minha vida miserável e manchada, para tomar conta de algo que eu estava completamente estragando todos os dias, a minha própria vida. Como eu poderia recusar? E ele prometia: "Eis que estou à porta e bato." Abri a porta do meu coração e ele cumpriu a sua palavra. Esse homem nasceu de novo, passou por uma completa reviravolta em sua vida. Ele se julgara cristão antes, mas nunca fizera uma entrega pessoal a Jesus Cristo. O Senhor Jesus realizou uma obra muito simples, mas nós a complicamos demasiadamente. Ele falava ao povo em frases curtas e palavras do vocabulário cotidiano, ilustrando suas mensagens com parábolas e histórias. Paulo disse ao carcereiro de Filipos o que ele deveria fazer para ser salvo. "Crê no Senhor Jesus e serás salvo." Atos capítulo 16 e o versículo 31. É tão simples que muitas vezes passa de uma forma ignorada. Embora a mensagem do Evangelho seja difundida principalmente nos Estados Unidos pelas estações de rádio, pela televisão, nas ruas, nos púlpitos e exposta em livros e folhetos, milhões de pessoas simplesmente ainda a ignoram. Para se nascer de novo, tudo o que se tem que fazer é arrepender-se dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não temos que nos purificar,
desistir de certas coisas ou modificar nós mesmos, temos que ir a Cristo como estamos. É por isso que sempre cantamos em nossas cruzadas o hino, tal qual estou. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3 e o versículo 19. Ninguém pode voltar-se para Deus desejando arrepender-se ou crer sem a ajuda do próprio Deus. É Ele quem opera este ato em nós. A Bíblia nos diz muitas vezes como homens e mulheres fizeram isso. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Jeremias capítulo 31 e o versículo 18. Para muitas pessoas, a palavra arrependimento está fora de moda. Ela não parece ocupar um lugar certo no vocabulário do século XX, mas o arrependimento é um dos dois elementos vitais da conversão e simplesmente significa reconhecer o que somos e ter a disposição de mudar de mente com relação ao pecado, ao ego e a Deus. O arrependimento implica, primeiramente, no reconhecimento de nosso pecado. Quando nos arrependemos, estamos afirmando que reconhecemos que somos pecadores e que nossos pecados nos colocam em culpa perante Deus. Esse tipo de culpa não significa um autodesprezo incriminante, mas significa que enxergamos a nós mesmos como Deus nos enxerga e dizemos: ó Deus, sê propício a mim, pecador, como está escrito em Lucas capítulo 12 e o versículo 13. Não é somente a culpa de toda a sociedade que estamos reconhecendo. É muito fácil culpar o governo, o sistema de ensino, a igreja, o lar, pelos nossos próprios erros. A Bíblia ensina que, quando atingimos a idade da razão, o que geralmente ocorre entre os 10 e os 11 anos, Deus nos contempla como adultos que podem tomar decisões de ordem moral e espiritual, e pelas quais seremos responsáveis no dia do julgamento. Cada um de nós tem suas culpas individuais perante Deus. Desde o momento em que somos concebidos, já trazemos a tendência para o pecado. Depois, tornamo-nos pecadores por uma escolha pessoal e, finalmente, pecadores na prática. É por isso que a Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todas as pessoas de todo o mundo, seja qual for a raça, cor, língua ou cultura, precisam nascer de novo. Somos culpados de pecado, isso no singular, claro, que se expressa em pecados, no plural. Transgredimos a lei de Deus e nos rebelamos contra ele, porque somos pecadores por natureza. E foi esse problema do pecado que Cristo resolveu na cruz do Calvário. Temos ouvido muito falar em raízes. As raízes do pecado individual e coletivo da humanidade estão no fundo do coração do homem. Somos uma raça humana doente, e essa doença só pode ser tratada pelo sangue de Jesus Cristo. Assim como no Velho Testamento o sangue dos animais era derramado em centenas de altares, na esperança do dia em que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito em João capítulo 1 e o versículo 29. Ele se tornou o bode expiatório para o mundo inteiro. Todos os nossos pecados foram depositados sobre ele. É por essa razão que Deus pode nos perdoar hoje. É por isso que ele pode infundir-nos nova vida, que é chamada regeneração ou novo nascimento. Quando olhamos os atributos de Deus e compreendemos como estamos aquém de sua perfeição, não podemos deixar de reconhecer nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Pedro havia praticado atos pecaminosos e abrigado pensamentos pecaminosos, mas muito além de um reconhecimento mental ou físico de seus erros, ele reconhecia sua natureza pecaminosa. Ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas capítulo 5 e o versículo 8. Notemos que ele não disse, eu peco, mas sou pecador.
Jó viu como era corrupto em relação à perfeição divina e exclamou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Ele se comparou com Deus e se arrependeu. Reconheceu que se achava diante de Deus e precisava de salvação. O arrependimento também implica numa genuína tristeza pelo pecado. A tristeza é uma emoção e nós somos criaturas muito instáveis quanto ao grau de emoção que experimentamos. Contudo, o arrependimento sem tristeza é algo vazio. O apóstolo Paulo disse: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 9. Então você pergunta: me arrependendo, como fazer para receber a Cristo? Pouco depois que recebi a Cristo, alguém me deu um folheto intitulado 4 coisas que Deus quer que você saiba, escrito por um inglês. Aqueles 4 pontos eram excelentes e eu sempre os mencionava nas pregações no início de meu ministério. Anos depois, Bill Brighton, da Cruzada Cristã Estudantil, preparou o folheto 4 leis espirituais que têm sido amplamente usado em todo o mundo, ajudando pessoas a compreenderem o que seja nascer de novo. Em nossa organização, publicamos também um folheto que intitulamos Full Step to Peace with God, 4 passos para obter paz com Deus, baseado em grande parte num de meus primeiros livros, Paz com Deus. Não creio, porém, que exista uma fórmula ou receita certinha com o selo de aprovação de um departamento qualquer. Contudo, acho que esse tipo de literatura fornece uma espécie de base que auxilia as pessoas a compreenderem como podem receber a Cristo. Damos a seguir algumas das instruções bíblicas que poderão ajudar a você a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós ouvimos nas palestras anteriores a necessidade da conversão, a direção e os passos que conduzem a ela, e é possível que você tenha tirado suas próprias conclusões. Mas ao mesmo tempo, e mesmo assim, eu gostaria de apresentar resumidamente os passos que você deve dar. Primeiro, você deve reconhecer o que Deus realizou. Reconhecer que Ele o ama tanto, que deu o seu Filho para morrer na cruz. Leia o conhecido verso abaixo e nos lugares aonde aparecem as palavras o mundo e todo o. Troque-as pelo seu próprio nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e o versículos 16. O Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Segundo, você precisa arrepender-se de seus pecados. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, perecereis. Lucas capítulo 13 e o versículo 3. Ele disse também: arrependei-vos e crede. Marcos capítulo 1, versículos 15. Não basta entristecer-se pelo pecado. O arrependimento é a meia volta que damos para nos afastarmos do pecado. Terceiro, você deve receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículos 12. Isso significa que você deve parar de tentar salvar-se a si mesmo e aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Confie nele plenamente, sem reservas. Quarto, você deve fazer uma confissão pública de sua fé em Cristo. Esta confissão será um sinal de que você se converteu. Jesus disse:
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 12, versículos 32. Quando alguém recebe a Cristo, é extremamente importante que ele o diga a outra pessoa o mais cedo possível. Tal atitude lhes dará forças e coragem para testemunhar. E agora? Agora, faça-o. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, segundo Coríntios capítulo 6 e o versículo 2. Se você estiver disposto a se arrepender de seus pecados e a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode fazê-lo agora. Nesse momento, você pode tomar essa decisão. Você pode inclinar a cabeça, você pode se ajoelhar e repetir a breve oração que vamos dizer, ore comigo agora. E que eu tenho certeza que, se você fizer isso, como milhares de pessoas já fizeram, em todos os continentes você será salvo. Ore comigo. Ó Deus, reconheço que tenho pecado contra ti. Estou arrependido de meus pecados. Estou disposto a deixar os meus pecados. Sinceramente, ó Deus, recebo a Jesus Cristo, reconhecendo-o como meu Salvador e meu Senhor. Eu o confesso como meu Senhor. Deste momento em diante, quero viver para Ele e quero servi-lo. Em nome de Jesus, amém. Há muitos anos atrás, escrevi muitas mensagens falando a respeito dos passos para você fazer a oração e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas como você aceitaram Jesus Cristo e nos relataram depois a grande transformação que aconteceu em suas vidas. Se você está desejoso de se tornar um cristão e o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e você tomou essa decisão e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, então você se tornou um filho de Deus, no qual Jesus Cristo habita. Não precisa avaliar a certeza de sua salvação pelos seus sentimentos. Creia em Deus, creia no que a palavra de Deus diz. Ele cumpre a sua palavra. Você nasceu de novo e você está vivo. Parabéns, que Deus te abençoe. Não se desvie do caminho do Senhor. Siga na caminhada, no caminho de Deus. E Deus vai te abençoar e Deus vai te ajudar em um nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe a você. Você que chegou até o final desse vídeo, veja se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Dê o seu like para abençoar esse canal. Compartilhe com outras pessoas. O conhecimento é muito importante. E considere abençoar este canal e a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira com qualquer valor que Deus tocar no seu coração. Que Deus te abençoe ricamente. Sucesso na sua caminhada.